Bem-vindos, galera. Percebam que a gente está em um local diferente. Então, agora a gente está em Vacaria, Rio Grande do Sul, tá? Então, a nossa vida ela é realmente muito corrida. Então, eu moro em Balneário Camboriú, nós moramos, né, eu e a Maitê, em Balneário Camboriú, e a gente vem direto para Vacaria, Rio Grande do Sul, onde é a nossa cidade natal. Então, a gente tem muitos trabalhos, né, em ambas as cidades, e eu não consegui desapegar dessa cidade que eu tanto amo, que é a Vacaria, não consegui largar meus clientes. Então, sempre que me solicitam, eu dou um jeito de vir para cá. Então, geralmente, a gente fica aqui uma semana, pelo menos, por mês, todos os meses. Então, a nossa vida é muito corrida, né? E, além disso, a gente traz conteúdos todos os dias, né, para fotógrafos que querem fazer fotografias incríveis com flash. Então, é isso que a gente faz, a nossa vida se resume a isso. Então, tudo que eu trago de conteúdo aqui são coisas que eu aplico no meu dia a dia, né? Que realmente do campo de batalha da vida de um fotógrafo. Então, eu acredito que para quando a gente está passando um conteúdo, né, não é desmerecer outros professores, mas eu acredito que faz muito mais sentido a gente aprender com quem já está no campo de batalha, né? Eu acredito fortemente nisso, porque aí eu vou estar me espelhando em alguém que já teve resultados, né? E não sabe, porque existe um ditadinho bem interessante que faz muito sentido, né? Na prática, a teoria é outra. Ó, na prática, a teoria é outra. Tem coisas que a gente aprende apenas na teoria, né? E quando vai colocar em prática, não é bem assim, né? Então, essa é a importância da gente buscar conhecimento com quem está no campo de batalha. E eu acredito que esse é o diferencial do poder do Flash. Eu coloco no campo de batalha sempre, todos os dias, todas as semanas eu estou aí fotografando, né? No mercado fotográfico eu sei como funcionam as coisas realmente, né? Como essa abordagem da fotografia com flash de clientes reais, né? Não são suposições. Então, o que eu trouxe de tema para a live de hoje é como faz diferença, como é importante a gente entender um conceito básico de iluminação, mas que ele faz toda a diferença na carreira, nas fotos, né, na nossa iluminação. Então, eu acredito que entender esse detalhe vai separar, vai ser um divisor de águas aí na tua fotografia. Talvez tu entenda no conceito, na teoria, né? Talvez tu já tenha aplicado, às vezes funciona, às vezes não funciona. Então, eu vou tentar trazer isso de forma extremamente prática e objetiva, assim como a gente traz todos os conteúdos aqui para vocês, né? Então, qual que é a oportunidade aí? Qual que é a grande vantagem da gente entender o que é uma luz dura, o que é uma luz suave, né? O que isso vai mudar na minha fotografia, o que isso vai impactar na minha fotografia, né? Na forma prática, o que isso vai me resolver. Então, eu vou trazer aqui alguns exemplos, né? Já separei alguns exemplos que eu possa trazer para vocês. Preparei uma luz aqui diferente para mostrar, né? Então, eu acredito que vai ser de grande valia para vocês. Vou quebrar alguns tabus também, tá? Vou ajudar vocês a resolverem alguns problemas. Então, o que é essa definição de luz dura ou luz suave, né? E o que isso impacta na nossa fotografia? Luz dura ou luz suave é uma das principais características da luz, né? Que é a natureza da luz, né? Ou qualidade da luz. Tá? Há quem prefira chamar de qualidade ou natureza da luz, tá? Eu não curto muito falar qualidade da luz. Às vezes eu falo, mas eu não curto muito. Quando eu falo qualidade da luz, né? Existe a possibilidade das pessoas confundirem dessa qualidade, tá atrelado com a qualidade, tipo, a qualidade, se vai ficar bom ou se vai ficar ruim, se é uma luz boa ou uma luz ruim, né? Não. A qualidade da luz é a natureza da luz, né? O que seria essa natureza da luz? Como essa luz chega, como eu estou mandando, como eu estou proporcionando essa luz. Então, uma luz de natureza dura, né, uma luz de qualidade dura, né, ela tem como suas principais características uma sombra linear, né? O que seria uma sombra linear? Quando a gente tem a clara ideia, né? Quando a gente tem a clara ideia a gente consegue perceber aonde começa a luz, aonde começa a sombra, né? Eu curto muito falar que para a gente entender de iluminação, a gente precisa
se guiar pelas sombras, né? A gente precisa aprender a observar as sombras. E aí começa o nosso estudo com a iluminação. Quando a gente presta atenção nas sombras, a gente sabe que luz que a gente está fazendo, que luz que a gente tem. Então, eu acredito que esse detalhe vai fazer toda a diferença, né? A gente aprender a não ter medo das sombras, né? Aprender que a sombra é o nosso GPS. Então, lembra lá, quando eu estou errando em alguma coisa, eu vou dar uma olhada na minha sombra. Por quê? Quando eu estou gerando uma luz de natureza dura, ela é linear. Eu consigo ver aonde começa, aonde termina a luz, tá? Quando eu tenho uma luz de natureza suave, de natureza difusa, né? E já vou explicar aqui, luz suave não é a mesma coisa que a luz difusa, tá? Já explico, aguenta aí. Então, basicamente, a gente consegue perceber nas sombras uma transição diferente, né? Uma lenta transição de uma luz suave, que é mais ou menos essa aqui, ó. A gente sabe que tem sombra, né? Que eu tenho aqui no meu pescoço. Essa aqui é uma luz suave que eu tenho aqui até mim, né? Aqui embaixo do meu nariz, aqui, ó, tá aparecendo uma sombrinha, mas a gente vê que é um esfumaciado, para ficar ainda mais fácil, né? De fácil compreensão, é uma sombra esfumaciada, tá? E essa sombra esfumaciada, ela vai mudar. Isso é a transição de luz. Como é essa transição de luz, é que a gente vai identificar como é a natureza da nossa luz. Então, a partir do momento que a gente entender esse conceito, vai fazer toda a diferença para quando a gente estiver criando uma iluminação, seja ela com LED, seja ela com luz de flash ou luz natural, a luz do sol, tá? Então, qual é o conceito de luz dura, né? Como é que a gente cria uma luz dura? Qual é o conceito de uma luz suave e como que a gente cria uma luz suave? Então, lembrando que o que não é isso, tá? O que não é isso, é muito bom que fique muito claro aqui. Uma luz dura, muita gente confunde com a intensidade da luz. Se a luz é forte ou a luz é fraca. A luz dura ou luz suave não significa que a luz é forte ou a luz é fraca, beleza? Isso é outra característica da luz. Isso é a intensidade da luz, né? O quão forte é essa luz, quão forte é a intensidade dessa luz, tá? Não tem nada a ver com a característica da natureza da minha luz, beleza? Ficou claro isso? Então, para eu criar uma luz dura, eu preciso de uma pequena fonte de luz, tá? Essa pequena fonte de luz vai me gerar uma luz dura, tá? Não tem, lembrando, não tem a ver com a intensidade da luz. Uma outra coisa que não tem a ver, essa questão da natureza da luz, é se a luz é dramática ou não. Muita gente confunde isso, muita gente ensina isso de forma errada, né? Não, eu sei que a ideia, quando a gente está passando conhecimento, está ensinando, a ideia é realmente querer ajudar, pelo menos essa é a minha ideia. E ninguém está livre de errar, né? Mas não necessariamente uma luz dramática eu faço com uma luz dura. E não necessariamente uma luz fofinha eu faço com uma luz suave ou difusa, beleza? Porque isso está diretamente ligado o que mais vai influenciar isso, claro que é uma característica, né? Quando a gente busca um conceito fofinho, é mais fácil que a gente encaixe nesse conceito uma luz suave. Quando a gente busca o conceito de uma luz dramática, é mais fácil encontrar, ser percebido com uma luz dura. Mas o que vai determinar se a tua fotografia é dramática ou não, tá? Se a tua fotografia é dramática ou não, é a direção dessa luz, que tu posicionar essa luz, beleza? Essa é a principal característica para ti fazer ou não uma luz dramática, né? Ou uma luz fofinha. O que mais vai interferir ali é a tua direção do flash. E outra questão muito importante, já explico sobre a direção do flash. Outra questão muito importante é como que é a relação de contraste dessa fotografia. Lembra lá que a gente qual live que a gente trouxe a relação de contraste? Na última live, né? Nós falamos de relação de contraste. Tu quer criar uma fotografia dramática, né? Com um conceito dramático,
presta atenção na relação de contraste, porque aí tu pode fazer uma luz dura e não ter uma relação de contraste, tu não tem impacto na tua fotografia, tu não tem uma fotografia dramática, tá? Beleza? Então, deixando claro aqui que uma luz, já quebrando esse tabu, que uma luz suave, a gente não consegue uma pegada mais dramática, e vice-versa, tá? Com luz dura também não. Porque lá no sol, imagina uma criança, vou fazer vocês imaginarem aqui. Imagina uma criança, tá? Brincando um montinho de areia lá, fazendo o castelinho de areia na praia, tá? O sol azulzão lá, e essa criança brincando lá, abaixo do sol mesmo, cheia de protetor, tá? E essa criança brincando na areia, fazendo um montinho de areia lá. É uma cena dramática para ti? É uma cena dramática? Para mim, não é. Por quê? Essa relação de contraste não me gera dramaticidade na minha imagem. Aquela iluminação lá é uma luz dura. O sol, a pino lá, meio-dia, é uma luz extremamente dura. Mas por que quando eu pedi para te imaginar essa cena, tu não imaginou uma fotografia dramática? Por quê? Porque não existe essa relação de contraste para que a gente tenha essa pegada de dramaticidade, né? De mistério, algo misterioso. Essa é a relação de contraste, ficou muito mais clara agora, né? Como influencia muito mais uma relação de contraste do que a iluminação ser dura ou suave. Ela pode nos ajudar ou não, beleza? Então, para a gente criar, vamos lá, o que é a luz dura? Uma luz de natureza dura, ela precisa ter uma pequena fonte de luz. Tá, mas pequeno é relativo. Por quê? Quando a gente está fotografando, imagina que eu vá fotografar um meio corpo de uma modelo, beleza? Eu vou fotografar o meio corpo de uma modelo lá, aqui, ó, um retrato mais fechado. E aí eu vou fazer essa luz. Como é que eu vou determinar se eu vou fazer uma luz dura ou não? O tamanho da minha fonte de luz tem que ser comparado em relação à área que eu vou fotografar, em relação ao rosto da modelo, beleza? Por exemplo, se eu for fotografar aqui, esse meio corpo aqui, ó, meu, tá? E quero fazer com uma luz dura, eu preciso ter uma fonte de luz menor que essa área do meu rosto. Isso tem que ficar muito claro. Uma área menor que o meu rosto, mas vai me gerar uma luz dura. Ponto. Em relação ao que a gente está fotografando. Se eu for fotografar agora, presta atenção. Se eu for fotografar com uma lente macro, tá? Imagina só um detalhe aqui, ó, do meu rosto, só o meu olho. E eu mantenho essa luz, tá? Essa luz, imagina que a luz é desse tamanho, ó, menor, essa luz, vamos imaginar aqui, ó, um copo. Esse copo aqui, ó, beleza? Ele é menor que o meu rosto. Eu afasto ele do meu rosto, ele vai ficando menor. Eu cliquei aqui, ó, esse copo aqui direcionado para o meu rosto, imagina que esse copo é o meu flash, tá? E a luz do flash, ela é um pouquinho menor ainda, mas enfim, a cabeça do flash, ela tem que ser ainda menor, né? Mas aqui já vai me gerar uma luz dura, beleza? Agora imagine que eu aproximo essa luz. O que vai acontecer? Ela vai ficar mais intensa, né? Beleza? Vai ficar mais intensa. Mas ela também vai ficar maior em relação ao meu rosto. Ainda não está do tamanho do meu rosto, ainda não está maior que o meu rosto. Então, ela não é uma luz suave para o meu rosto. Mas se eu for fotografar o meu olho, qual é a diferença de tamanho aqui, ó? O copo, ele é muito maior que meu olho. Então, se eu for clicar o meu olho, um detalhe dessa fotografia, eu tenho uma luz suave. Então, por isso que eu falo que é relativo, né? O melhor exemplo que existe para uma luz suave ou dura, para a gente entender esse conceito de luz suave e luz dura, é o sol. Eu amo falar esse exemplo do sol. Imagina lá aquele sol do meio-dia, né? Que ele gera aquela sombra marcadaça. Então, muita gente acha que essa luz não é uma luz ideal para a gente fotografar, né? Já vou explicar aqui que existem formas da gente resolver esse problema, né? Que para mim não existe essa de não ter horário para fotografar, né? Eu já me vi em situações, imagina, eu estava fotografando um casamento de manhã, e aí aquele horário para eu fazer a sessão dos noivos, adivinha que hora terminou a cerimônia para eu fazer esse ensaio dos noivos, para daí então eles irem para o salão? Meio-dia em ponto, né? Como é que a gente faz? Se meio-dia em ponto, imagina a minha cara chegando para a noiva e falando que meio-dia não ia rolar as fotos dela, né? Que a gente tinha programado para fazer meio-dia, é o horário que eu tinha, não teria outra opção, né? Para eu fazer esse ensaio pós-casamento. Então, eu soube lidar com essa situação, né?
e a gente tem que extrair o máximo de cada situação que a gente se depara. Beleza? Beleza. Então, olha só. O Sol é uma luz extremamente dura. Tá, Yuri, mas o Sol não é grande. O Sol é grande, a gente sabe que o Sol é enorme. Só que, meu amigo, lembra lá da segunda live sobre distância? Lembra lá da live sobre distância? O Sol, ele está extremamente longe de mim. Ele está muito longe. Ele está tão longe que ele fica pequeno, né? Lembra do exemplo que eu dei da palma da mão? A palma da mão aqui é um tamanho, ó. Coloca a palma da mão aí. Ó, imagina aqui, ó, eu chegando perto de vocês, ó, a minha palma da mão vai encobrir a imagem. Mesma coisa, chega aproximando da tua mão, ela vai ficando maior. Então, como o Sol está muito longe, ele é uma fonte de luz dura, tá? Se não tem nenhuma interferência entre o Sol e eu, essa luz vai ser extremamente dura, essa é uma característica, né? Da natureza da luz do Sol. E extremamente intensa também, né? Porque ela é forte, é outra característica da luz. Beleza, a gente entendeu isso. Mas como que a gente busca uma luz suave, natural? Olha só, o Sol, ele é aquela fonte principal de luz, luz dura, a gente sabe que é uma fonte dura. Só que imagina que entre o Sol e eu, às vezes tem a nuvem, né? E a nuvem vai fazer com que essa luz do Sol não venha direto até mim. Aí a luz do Sol, ela vai ser transformada, né? Ela vai ser difundida pela nuvem. Aquela luz do Sol, que era dura. Então, o que é uma luz dura? Ele tem fótons direcionais de luz. Imagina uma parada reta, que vai reto assim, ó. Puf, ele vai reto. Luz dura, lembra sempre, luz dura, reto. Pum, vai reto. Quando essa luz bate de frente com uma nuvem, o que acontece? Ela bate para tudo que é lado. Ela filtra essa luz, ela quebra esses fótons de luz que antes eles estavam indo direcionais, eles vão começar a ir quebrado para tudo que é lado, beleza? E isso a luz não vai ser barrada, ela vai ser só filtrada, ela vai ser difundida nessa nuvem. E aí a gente tem um dia nublado, uma luz fofinha, né? Aquela luz fofinha, aquela luz que não tem muito recorte, a gente não tem definição aonde é sombra, aonde é luz, né? Fica tudo facinho. Quer dia fácil para fotografar? Extremamente fácil, que tu não precisa lidar com nada, sai para fotografar em dia nublado, né? E achar que tem gente que corre de dia nublado, né? Ou aquele nublado escurão. Aí é tema para outra live. Enfim. Essa luz que vai ser difundida vai se transformar em uma luz suave. Mas para aí, não é só aquela questão da luz ser difundida, dela ter batido na parada da nuvem lá, nas partículas da nuvem, que vai me trazer a luz suave. É o tamanho que é essa nuvem em relação a mim. Porque a nuvem está muito, mas muito mais próxima de mim do que o Sol. E o tamanho dessa nuvem em relação a mim é extremamente enorme. Então, isso que vai definir se a minha luz é dura ou se a minha luz é suave. Essa fonte principal, porque assim, ó, o Sol era a minha fonte principal de luz. Aí passou ali, bateu na nuvem. A nuvem se transformou meu ponto de luz. A nuvem se transformou minha fonte de luz, tá? O Sol lá passou para a nuvem, se transformou numa grande fonte de luz, temos uma luz modificada, temos uma luz suave, beleza? Isso transformou a luz em suave. Isso é muito legal a gente pensar dessa forma. Tá, mas e isso a gente está dando exemplo, então, de uma fotografia, de uma fotografia com uma luz ao ar livre, né? Ao ar livre, uma luz natural. Essa é a opção, então, da gente entender o que é uma luz dura e uma luz suave. Beleza. Como que a gente pode trazer isso para o nosso controle? Como que a gente pode trazer isso para o nosso controle? Existem situações, por exemplo, dentro do conceito lá, fotografando com a luz ambiente, existem situações que a gente busca lugares em que a luz do sol é quebrada, como, por exemplo, a gente consegue ir para baixo de uma árvore, né? Aquela luz do sol não vai vir mais direto até mim. O que vai estar vindo, clareando o meu rosto, o que vai estar incidindo luz no meu rosto, é o rebatimento da luz do sol. Tudo, por exemplo, assim, ó, tu tá fotografando lá num parque, numa praça, né, da tua cidade lá. E aí tá um dia bem intenso de sol. E aí tu vai para baixo das árvores. Se tu prestar atenção, tem áreas ali que tu vai posicionar tua modelo ou se posicionar, que a pele vai ficar verde. Por quê?
Porque não tem incidindo luz em você. A árvore está bloqueando. A árvore está bloqueando essa luz direta que teria vindo até você. Só que ao redor de você tem coisas recebendo, né? Por exemplo, tem árvores e folhagens e folhas recebendo aquela luz do sol. Aquela luz vai rebater em tudo que está ao teu redor, o que está ligado a você, né, que você consegue enxergar, e aquela luz volta. Como essa luz é intensa, ela volta até você. Então, esse tipo de situação pode causar aquela pele verde, né? Se a gente chegar muito próximo de paredes coloridas em dia de sol, a gente consegue perceber que aquela luz do sol rebate na parede e volta aquela cor que é. A gente pode entender isso, que a luz ela funciona, a luz ela rebate, ela bate e volta, né? E elas tendem aí em ângulos direcionais. Quando ela quebra o ângulo, lembra lá que a luz reta, né? Então, por isso que a luz nem sempre uma luz suave é uma luz difusa. Olha só, nem sempre uma luz suave é uma luz difusa. Eu posso estar com um enorme modificador de luz aqui, tá? Só que esse modificador de luz, ele é suave, ele não deixa de ser suave, porque ele é enorme, né, em relação a mim. Mas, se aquela luz que está vindo, ela é rebatida, se não tem difusor entre ela e eu, essa luz, ela não é uma luz difusa. Essa é uma luz suave. E aí que está a diferença de uma luz suave para uma luz difusa. A luz suave está relacionada ao tamanho dessa luz. Uma luz difusa está relacionada a como chega esse fóton de luz. Então, imagina eu vou fazer uma situação aqui. Só deixa eu seguir meu roteiro para não me perder. Eu vou fazer uma situação em tempo real para vocês verem aqui. Lembra lá, quando eu falei da história lá do rádio flash, né? Lembra que eu falei do rádio flash? Que esse meu rádio flash mudou minha fotografia, mas não era simplesmente ligar o rádio, tinha uma coisa que não estava me agradando, né? Como eu estava mandando essa luz para minha modelo ou para o que eu estava fotografando. Essa luz ela estava chegando muito dura, né? A intensidade dela não era um problema, tá? Mas o que era um problema era como essa luz estava chegando. Estava me gerando sombras muito indesejáveis. Então, aqui eu vou mostrar algumas situações para a gente resolver esse tipo de problema, né? Então, imagina lá que eu estou fotografando com o meu rádio flash, com o meu flash direto. Lembra lá, o flash direto, ele é uma pequena ou é uma grande fonte de luz? Pequena, porque a cabeça do flash ali, ela é muito pequena em relação a mim. E principalmente se eu afastar essa luz, se eu afastar ela vai ser menor ainda, ela vai ser ainda mais dura. Ficou claro, né? Então agora eu vou fazer uma situação aqui. Eu vou me posicionar. Tu consegue me ajudar, amor? Sim. A gente vai fazer uma situação para vocês perceberem em tempo real, ó que chique, como que vai incidir a luz aqui no meu rosto, tá? Então, vou pedir para a Maitê desligar aqui essa luz principal. Aguenta aí, galera. Aguenta um pouquinho aí. A Maitê vai desligar essa luz, né? Que característica de luz aí? Quero que vocês respondam. Manda essa luz aqui. Eu já falei, mas responde aí. Qual é a luz e por quê? Que está incidindo em mim agora. Só um pouquinho, amor. Manda lá, galera. Quero ver. Suave, suave, suave. Massa. Suave, todo mundo. Beleza. Por que vocês conseguem entender, ver que essa luz é suave? Porque vocês começam a prestar atenção na sombra, beleza? Agora, o que eu vou fazer? Por que é suave? Porque aqui na minha frente tem uma parada. Vou pegar aqui. Desse tamanho. Olha o tamanho. Ó. É desse tamanho. A parada é tipo quase 1 metro, né? E tá muito próxima de mim. Tá tipo 15 centímetros de mim. E é como eu costumo fotografar. Lembra lá que eu gosto de uma luz extremamente suave? É essa luz aqui que eu gosto. Ó. Vou aproximando, ó. Olha o cat light nos meus olhos. Tá? Conseguem ver? Então, essa luz é muito linda, né? Muito linda, mas não é a minha preferida, sim, fazer uma luz suave é a minha preferida para fotografar, mas existe outra característica de luz que muitas vezes é necessário. Ela encaixa perfeitamente na proposta, que é essa aqui que a Maitê vai colocar agora, tá? Tá, eu vou desligar. Só mais uma pergunta. Antes, ó, o modificador de luz não determina, não é um fator determinante para ver se minha luz vai ser dura ou suave. Porque se eu tiver com essa minha luz aqui de 80 centímetros a 2 metros de mim, não vai mudar o tamanho? Vai mudar o tamanho.
né? Porque ele vai se afastar de mim, vai ficar menor. E isso vai vir uma luz dura, porque em relação a mim vai ficar menor. Então, o que vai determinar, lembra lá da segunda live da distância, né? É a segunda aula lá sobre a distância, lembra? É a distância, galera, o fator determinante, tá? Porque a distância a gente vai estar alterando no tamanho, ó. Distância a gente vai estar, eu estou aproximando, estou aumentando, beleza. Agora vamos ver outra característica de luz. Uma luz agora dura. Bora lá. Maite vai desligar. Ó, ficou essa luz, não é dura, tá, galera? Deixa eu apagar aqui. Ó, tô no escuro. Eu tenho uma luzinha lá no... Olha lá, ó. Tá vendo? Isso aqui, ó. Aonde que tá a sombra, ó? Eu consigo ver, ó. Olha aqui, ó. Eu sei, isso é uma sombra linear. Eu sei aonde começa e aonde termina. Onde começa e onde termina a luz aqui, ó. Essa transição é rápida ou é demorada? Olha só. Principalmente se eu modificar aqui, ó. Olha aqui, ó, meu nariz, ó. Responde aí. Até essa transição de luz que está aqui, é uma transição rápida ou demorada? Rápida. Isso aí, rápida, isso aí. Porque a gente entende que a luz, essa transição, ó, não tem um grande degradê de luz, né? Aqui começou, ó, começou, terminou, ó, a sombra. E como é que vocês estão se guiando para entender a luz? Vocês estão se guiando pela sombra. Vocês nunca mais vão esquecer. A sombra que tem que ser teu GPS. Para te fazer uma luz, tu precisa entender de sombra, beleza? Elas caminham extremamente juntas. Então, olha só, galera. Por que muita gente tem dificuldades em fotografar com essa luz dura, né? Geralmente, quando a gente começa a fotografar lá, a gente tende a jogar o flash direto. E muitos fotógrafos até hoje, né, acham que eles, como é que eu posso explicar? Eles entendem que não chegaram no potencial máximo de iluminação, né? Isso eu estou falando de fotógrafos que chegam até mim e me pedem, Yuri, me pede uma leitura lá dos seus trabalhos, Yuri, o que eu poderia melhorar na minha luz? Tem alguma coisa que eu não estou gostando. E aí, para mim, fazer uma auditoria, né, desse trabalho, dessa luz, a primeira coisa que eu vejo são as características da luz. Eu vou buscar lá nas sombras, né? Como que essas sombras estão indo lá para a fotografia. Se essas sombras elas estão agradando ou não. Se essa pessoa chegou até mim, né? Se essa pessoa chegou até mim para em busca de melhorar, então eu vou entender que ela não está gostando de alguma coisa, né? E eu vou ver a partir do meu entender que as sombras provavelmente estão dificultando, né? É um obstáculo lá para te fazer uma fotografia incrível. Então perceba aqui, ó, essa transição de luz rápida, tá? Agora, olha como vai mudar. Muita gente fala sobre nos esquemas de iluminação, falam sobre a direção do flash, né? Sobre o posicionamento do flash. Eu também falo. Mas uma coisa que muita gente esquece de falar, esquece de fazer lá na hora de fotografar, é posicionar também os modelos em relação à luz. Olha como vai mudar a luz aqui, ó. Conseguiu ver? Olha lá, ó. A luz encaixou no meu rosto, ó. Cadê a sombra lá, ó? Tá só aqui, ó. Aqui é uma área que eu quero chamar o olhar do espectador, né? O rosto é uma das áreas mais importantes. Então, se uma área como a área do rosto, né, tem uma sombra indesejada, tipo a sombra do nariz colando já com a sombra do outro lado do rosto, o que acontece? Isso traz uma sombra muito indesejada ali para minha fotografia. De alguma forma, imagina isso na edição, né? Quem acha que a edição salva a fotografia está extremamente enganado. É porque não se deparou com isso aqui ainda, ó. Ó, cola essa luz aqui, ó, e aí tu vai editar, tu não consegue, porque a transição é extremamente rápida, a sombra é indesejada, né? E aí a pessoa tem uma luz feia, né? Muitos fotógrafos chegam até mim com esse problema e algumas das formas simples de resolver é direcionando o teu modelo. Ó, pum, encaixei para lá a luz, ó, resolveu o problema, tá? Então, olha só, eu vou mudar agora, ó, perceba que a gente tá criando um Rembrandt. O que é o Rembrandt? A gente vai falar só sobre esquemas de iluminação, posicionamento também de iluminação, mas dá uma olhada aqui no meu rosto, beleza? Agora eu vou pedir para a Maite desligar. Ó, e vai ligar agora a luz bonita. A minha luz suave, né? Olha lá, ó. Peraí. Tcharam! Ó, luz suave, agora deixa ligado, liga
A luz dura. Olha aqui, galera. Isso acontece muito, ó. Agora, qual é a luz que tem mais intensidade aqui? Qual é a luz que tem mais intensidade? Responde aí. É a luz dura ou é a luz suave? Responde aí, galera. Mais intensidade. Olha só, a intensidade é outra característica de luz. E a gente tem que atentar nessa mistura de luz dura e luz suave, ó, a luz dura. Agora baixa a intensidade dela, amor. Olha lá, ó. Ó, eu não desliguei, eu ainda tenho luz dura. Quando usar uma luz dura a teu favor, juntamente com uma luz suave. Olha que interessante. É muito legal a gente combinar a intensidade dessas luzes, porque se a gente tem luz dura, não necessariamente, agora a minha luz suave é mais intensa. E vocês quase não percebem a diferença. Baixa toda a intensidade dela aí. Olha lá, ó. Olha como mudou. Liguei a luz dura. Não percebe que entrou uma luz dura, porque essa luz ela atuou como luz de preenchimento. Isso que é o massa, é o rico na fotografia. Muita gente não se atenta ao direcionamento da luz, mas também à intensidade dela, tá? Essa luz é dura, mas ela não está intensa agora. E como aquela luz, o meu soft aqui, o meu Octabox, ele está mais intenso, então quer dizer que ele está predominando. Ele é minha luz principal. A partir do momento que eu aumento a intensidade da minha luz dura, a minha luz dura, ela se torna uma luz principal, e essa aqui se torna uma luz de preenchimento, tá? A luz de preenchimento, ela vem para preencher. O que não pode acontecer é a gente misturar a luz de forma errada. Aí acontece aquilo que a gente faz quando mistura a bebida, né? A gente mistura a bebida, mistura vinho, mistura cachaça, cerveja, e vira uma zona, né? A gente fica muito bebaço. Então, quando a gente mistura as luzes em intensidades diferentes, de forma não calculada, né? Nem pensando por quê, existe um erro clássico de quem não consegue fazer uma iluminação interessante, uma luz que crie volume, que crie tridimensionalidade. Um erro muito comum é direcionar dois pontos de luz. Eu fosse uma luz suave, duas sombrinhas lá, pô, as duas estourando em 1/1, criando uma luz totalmente chapada, né? Sem uma transição de luz suave ou uma transição de luz dura em pontos estratégicos, né? Essa luz dura que a gente ligou aqui é um LED, tá? É um LED. Ele é do tamanho da palma da minha mão, tá? É mais ou menos o tamanho aqui do meu rosto, só como ele está afastado, ele gerou uma luz dura, beleza? Se ele fosse maior, ia ser uma luz suave, a gente ia conseguir perceber a transição de luz. Então, olha que interessante essa transição de luz. Essa transição de luz, a gente pode usar, por exemplo, eu estou com uma luz suave aqui. Se eu modificar a minha luz suave, a direção dessa minha luz suave, o posicionamento dessa minha luz suave, ou me modificar em relação a essa luz, eu vou criar aquele conceito da fotografia, né? Aquele conceito na minha iluminação. Aí sim eu vou trazer dramaticidade para a minha imagem, porque é uma fotografia misteriosa, a gente consegue com uma transição linda da sombra e da luz, né? Não é aquela que, quando a gente consegue matar a luz, que a gente resolveu na fotografia. Em algumas situações, como a do ring light, né? É interessante. O ring light, ele manda aquela luz toda preenchida, né? Ele fica grande, a fonte de luz ali, mas ele manda chapada. Ele não cria um 3D na nossa fotografia, né? Ele vem uma luz reta, direcional, frontal. Então, isso muda muito a questão das sombras. Ele elimina todas as sombras. E isso faz com que a gente não tenha dimensões. Imagina uma bola preta, tá? Uma bola preta lá, desenhada. Eu devia ter trazido um desenho aqui. Uma bola preta desenhada aqui. A gente não sabe se ela é 2D, se ela é o quê. Quando a gente coloca uma tintinha ali branca nessa bola preta, uma branco esfumaciado ali, a gente tem uma dimensão, porque aí a gente sabe que a parte escura é sombra e a parte que tem luz é clara. Isso cria uma dimensão na fotografia, tá? Se eu ergo essa bola, coloco embaixo uma sombra escura ali, aí eu já tenho até outra noção que essa bola está se afastando do chão, que um chão que nem existe. Né? Isso tudo é o poder da iluminação. Então, olha a direção da luz, como vai fazer diferença, e a característica dessa luz, como vai fazer diferença. Se nessa bola preta tá uma outra bola dentro dela, bem linear, com uma transição muito rápida de luz, eu tenho uma luz extremamente dura ali, tá?
Agora um exemplo sobre como que uma luz dura. Lembra que esse LED, agora eu vou precisar de tímoro daqui a pouquinho. Lembra que esse LED aqui, ó, eu não vou mudar ele de lugar, tá? Ele tá no mesmo lugar. A Maite vai ligar ele para mim. Vou mostrar a diferença da luz difusa para a luz suave. Não é a mesma coisa. Eu vou falar agora, vocês nunca mais vão esquecer, tá? Muita gente erra isso, por exemplo, eu vou usar lá, isso é muito erro clássico de fotógrafo, né? Ele coloca aquele copinho em cima do flash, sabe aquele copinho difusor? Qual é o nome do copinho? Copinho difusor. Ele serve para difundir, deixar a luz difusa, né? Não é um copinho suavizador. Olha só, aquele copinho vai ser maior. Eu estou fotografando com uma luz, ó, imagina aquela luz aqui de frente, tá? Imagina um fotógrafo lá fotografando com um flash frontal a um evento. Yuri, mas pode rebater no teto. Calma, presta atenção no que eu estou falando. Fotografando com a luz frontal aqui, o flash de frente. Pum, a luz, aquele tamanho do flash vai ser uma luz dura, certo? Beleza, vai ser uma luz dura. Agora, essa luz dura, eu vou colocar um copinho na intenção de suavizar a minha luz. Aquele copinho vai aumentar o tamanho do meu flash? Da minha saída do flash? Responda aí, vai aumentar ou não vai aumentar? Então, olha só, aquele copinho não vai aumentar o tamanho. Então, logo, se ele não vai aumentar, se a natureza da luz está diretamente ligada com o tamanho e aquele copinho não aumenta o tamanho, o que acontece? Ele não vai suavizar a luz. Uau! Ele vai deixar aquela luz difusa, né? Ele vai trazer mais difusão para aquela luz. O que é isso? Nós vamos ver agora na prática. Desliga esse aqui, por favor, amor. Aquele difusor, ele vai servir para a luz. Deixa eu ligar a luz aí. É estranho, no escuro. Aí, beleza. Aquele copinho, ele vai servir para quebrar a direção que a luz está indo. Sim, aquele copinho não vai mudar o tamanho do flash, logo vai continuar uma luz dura. Beleza? Aquele copinho manda luz dura. E detalhe, vai perder muito a intensidade da tua luz. Às vezes 2 até 3 pontos de luz, tá? Depende do copinho, depende da situação que estiver usando. Então, cuidado quando for utilizar aquele copinho, para não utilizar ele de forma errada. Ele serve simplesmente para mudar a direção daquela luz que tu tá mandando. Então, se ela tá indo assim, ela vai ir quebrada, mas ele não vai aumentar o tamanho. Quando ela vai quebrada, ela é difusa. Lembra? Quando o sol bate na nuvem lá, ele quebra para tudo que é lado fótons de luz e dispersa ele, difunde a luz. Beleza? Agora a Maite vai desligar essa minha luz aqui do Octabox. Tá. E ela vai ligar o LED, né? Aquela luz dura lá que a gente tinha visto. Vamos lá. Desligou a luz aqui. Agora ela vai ligar. Gira a bolinha, mano. Opa! Agora torrou minha cara. Aí. Vai mais fraquinho um pouquinho. Aí. Olha lá. Tá? Conseguem perceber a transição, né? Um pouquinho mais forte. Isso. Aí. Olha lá, ó. Conseguem ver, né? Aquela transição de luz, olha como mudou. Show! A gente entendeu, isso aqui é uma luz dura, uma luz suave. Agora, eu vou colocar o difusor bem na frente do flash. Vou pedir para a Maite colocar. Aqui, ó. Aí. Ele vai colocar da mesma forma que imagina que se fosse colocar o copinho lá no teu flash. O difusor, ele vai grudar aqui, ó. Gruda ele no LED, amor. Gruda. Tá. Bem próximo. Eu vou ter que mexer tua luz. Pode mexer, não tem problema. Aí. Bem cola. Por que eu tô pedindo para a Maite colar? Ó, porque se ele colar, ele tá servindo como difusor. Ó, a luz ainda é dura. Olha, conseguem perceber a transição de luz aqui no nariz? Conseguem, né? Só é menos intensa, né? Menos intensa. Vamos resolver a intensidade. Aumentar? Uhum. Para aí. Para a galera não confundir, ó. Lembra, eu comecei já quebrando aí esses paradigmas de que uma luz suave, que ela é mais ou menos intensa, não tem nada a ver. Luz dura e luz suave é característica da natureza da luz, e uma luz forte ou fraca tem a ver com a intensidade da luz. São duas características de luz diferentes. Então, eu estou com a minha luz dura, mas eu estou com o difusor na frente do LED. Olha lá, ó, continua dura essa luz. Agora, olha a mágica acontecendo.
Eu vou pedir para a Maitê aproximar só o difusor de mim. Vai. Olha meu rosto. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Olha que luz suave. Olha a transição suave de luz. Ó. Uau! Ó. Aproxima, aproxima agora. Gruda lá. Gruda, gruda, gruda. Aqui? Aproximar no... Do LED. Ó. Transformou em dura. Vamos aproximar. Ó. Olha lá, ó. Suave. Extremamente suave. Para aí, amor. Olha que luz mais linda, suavezinha, tá? Por que uma luz mais linda que eu falo? Não que a luz dura seja feia, mas é que a minha preferida é suave, então eu vou falar aqui. Mas o importante é vocês se atentarem que olha como mudou a característica dessa luz. Simplesmente eu atuando de forma diferente com o meu difusor. Então, para quem perguntar, eu preciso de um softbox, preciso de um octabox para fazer uma luz suave? A resposta está aqui. Não. Talvez tu precise só de um difusor, que é muito, muito, muito mais barato, né? Que é tipo 80 pila, até às vezes mais barato. Ou simplesmente tu pode comprar um difusor e usar isso. Tem lá dentro do poder do Flash, a gente já colocou a aula, amor, de como montar ou não? Nós vamos colocar. Não, enfim, quem sabe eu mando pra galera aí também, vou resolver o problema de muita gente, né? Como fazer um difusor ali de graça. A luz tá dura, beleza? Essa luz tá dura. Então ela aproximou, aqui, amor. Ó, ela aproximou de mim. Por quê? O que é? Segura aí, tá, amor? Uhum. Ó, ela tá muito próxima. Agora imagina aquela situação do sol. Imaginou o sol rachando na cara do teu modelo? Olha lá, ó. Problema resolvido, meu amigo. Problema resolvido. Esse tipo de situação, a gente consegue, por exemplo, simular. A gente consegue meio que controlar a luz do sol. Por quê? Primeiro a gente vai controlar a intensidade, né? Ela vai baixar a intensidade. Aquilo lá vai controlar. Imagine o sol rachando, tá? Aí a intensidade eu quebrei, porque o difusor ele quebra, ele diminui a intensidade de luz. Aproxima aqui, amor. Quando a gente começa a aproximar o difusor ou afastar o difusor, a gente está controlando a luz do sol. E olha a riqueza dessa informação. Opa, amor, tá na frente da câmera aqui. Olha a riqueza dessa informação. Com esse detalhe que eu passei para vocês aqui, vocês conseguem fotografar em qualquer horário. Se alguém falar que é ruim para fotografar de meio-dia, vocês vão lembrar disso aqui, malandro, tu não tá sabendo de nada, tu não viu aquela live de luz dura, luz suave, né? Do Yuri. Então, eu acho que é massa, porque eu trago aqui resoluções para o dia a dia. Pô, não dá para fotografar no meio-dia? Dá sim. Leva lá um difusor. Tu fotografa com ou sem flash, tanto faz. Tu resolveu aquela questão que estava te incomodando. Isso é entender, né? Isso é entender a luz e como ela se comporta, né? Como usar essa luz a teu favor para te trazer resultados. A gente vai achar a saída e não desculpa, tá? Beleza. Então, a gente tá com a luz dura. Meu Deus, rachando a luz dura. Aqui eu tô falando de intensidade, né? Baixa a intensidade da luz, por favor, um pouquinho. Show, galera. Agora, o que acontece? Pode ligar essa luz aqui. Eu vou usar agora... pode tirar o LED do tripé, amor, e me entrega aqui ele, para eu explicar um grande erro de quem fotografa, até mesmo com modificador de luz suave. Deixa eu aproximar aqui, ó. Ó. Uou, aproximei. Olha como muda a característica da luz, né? Ela já era suave, eu deixei ela ainda mais suave. Ó, luz dramática. Aqui, ó, tô mudando a direção da luz, tá, galera? Não tem a ver com se ela é dura ou suave, é a relação de contraste. Então, eu tô girando ela aqui, ó, para ela encaixar melhor no meu rosto e não gerar sombra, tá? Principalmente o formato do meu... Acho que tá aqui. Okay. Aí, tá bom. Oh. Principalmente o formato do meu rosto, né? Cada pessoa tem... Por isso que eu gosto de falar de iluminação, de forma que vocês entendam o conceito, qual que é a ideia, como que é a luz, entendeu? Não existe receita de bolo. Eu falei aqui em número guia, falei em cálculo matemático. Não. A gente precisa entender a luz, né? Seja ela principal, de LED contínua, de flash, luz é luz, galera. Luz é luz, tá? Então, olha só. Qual que é a importância de entender o conceito da luz? O que eu pedi para a Maitê fazer ali, ó, vou mostrar agora na prática o que acontece. Ó, esse é o LEDzinho, tá? Deixa eu tirar ele aqui, ó. Esse é o LEDzinho, beleza? Que eu estava usando. Então, vou ligar ele aqui. Ó, tá aqui, né? Olha só. Deixa eu abrir. Quer ajudar? Eu acho que eu vou querer, né? A gente tá improvisado aqui. Aqui, tá bom. Ó, olha só, galera.
Imagina aqui que isso aqui é uma sombrinha difusora. Lembra que é a sombrinha difusora? É uma sombrinha tipo um guarda-chuva com esse tecido aqui, ó. Ele é um tecido translúcido, ele serve para difundir a luz. Agora, por que quando a Maitê colou ele no LED, a Maitê tava, quando eu pedi para ela colar no LED, ela tava assim, ó, ela tava colada, ó, o LED aqui, né, colou. Ele transformou aquela luz em luz difusa, mas ele não mudou a característica da natureza da luz, ele não deixou aquela luz suave. Por quê? Porque aqui, ó, continuou do mesmo tamanho. Conseguem ver aqui, ó? O LED continuou do mesmo tamanho, ele só foi quebrada a luz. Agora, a partir do momento que o caboclo assistiu, ou a cabocla assistiu a live da distância do flash, como ela influencia na tua fotografia, aí tu entende o poder que isso tem na tua fotografia, na tua iluminação. Olha só isso. Tava aqui, né? Agora, aquela luz, ela só, vou até ligar fraquinho aqui, ó. Estão vendo o quadradinho de luz aqui? Ó, agora eu vou afastar a luz. Olha lá, ó. Olha o que está acontecendo. Está transformando a minha luz, ó. Eu estou transformando o tamanho da minha luz. Lembra lá sobre a cobertura da luz? Cobertura do flash ou da luz? Ó, a luz, ela vai abrindo. Quando a gente cola o difusor no modificador de luz, seja ele qual for, né? Ele vai quebrar a luz, mas ele não vai dar tempo da luz abrir. E quando a gente abre, ó, quando a gente afasta, a gente está fazendo com que aquela luz incida em uma grande parte desse modificador de luz. Então, se eu fotografar aqui, ó, tá. Então a Maitê estava colada, ó, a luz não tá abrindo, ela não mudou o tamanho dela, tá? Ela não mudou. A partir do momento que eu afasto essa minha luz, ó, conseguem ver aí, ó, colada. Vocês conseguem perceber que ela está aumentando, ó? Olha, está aumentando a área de cobertura dela, ó. Quando eu consigo fazer com que essa luz incida em todo o meu modificador de luz, o que vai acontecer? Eu estou usando o potencial máximo desse modificador de luz se transformar em uma fonte de luz suave. Porque eu vou estar aumentando a fonte da minha luz. A minha luz deixa de ser o flash, lembra lá do sol? Deixa de ser o sol e vira nuvem. A minha luz, né? A minha fonte de luz. Então, quando eu faço isso, eu estou deixando de fazer com que o LED ali seja o meu ponto de luz e seja o modificador, o difusor. E se bate em grande área do difusor, eu tenho uma grande fonte de luz, logo eu tenho uma fonte de luz suave. E isso é extremamente enriquecedor na nossa fotografia, quando a gente consegue usar isso ao nosso favor. Beleza? Isso é muito massa, saber utilizar isso ao nosso favor. Isso vai trazer, sim, resultado na hora, né? Isso vai trazer resultado na hora. Por quê? Eu vejo muita gente utilizando sombrinha, softbox. Qual que é a ideia? Por que esses modificadores de luz grandes? Por que grande? Porque quanto maior, mais suave, tá? E se tu compra um octabox, compra um octabox 120 centímetros, e tu fotografa 3 metros, 4 metros da tua modelo, não tem sentido, porque tu tá usando ele de forma errada. Se a característica dele é trazer uma luz suave, e aí tu afasta ele, o que vai acontecer? Tu vai estar deixando ele em uma luz dura. Tu vai perder intensidade, porque tu tá distribuindo a luz dele, a tua luz em todo ele, né? Tu perde intensidade, e também, por afastar, tu perde ainda mais intensidade. Tu vai ter dificuldade para trazer luz suave, se tu comprou um modificador de luz suave, tu quer fazer a luz suave, né? Tu tem dificuldade para ganhar intensidade de flash, né? Para escurecer o fundo, para que teu flash consiga acompanhar essa intensidade da luz do fundo, né? Se a gente conseguir deixar o fundo escuro lá na câmera, muita gente tem dificuldade em deixar a luz intensa no teu modelo, né? Mas daí tá fotografando a 3, 4 metros, a 2 metros já é longe, muito longe, né? Com esse teu modificador de luz. Então, isso é sim fotografar, pensar inteligente na tua fotografia, como tu resolver a tua fotografia. Eu gosto muito de falar nessa linguagem simples, porque resolve problema, beleza? Então, quando a gente está utilizando uma sombrinha difusora, meu amigo, não cola lá o teu flash, não cola o teu flash na tua sombrinha, porque aí tu vai estar só difundindo a tua luz, tu não vai estar
aumentando a cobertura da tua luz, tu não está aumentando a tua fonte de luz, tu só está quebrando ela. Então, quando usar a tua sombrinha lá, o teu flash na sombrinha, uma forma fácil de ver qual é a área, se o flash não tem luz de modelagem, o flash mais simples do mundo, ele vai disparar, não vai? Beleza. Clica em contra-luz, clica lá a tua sombrinha, aparecendo toda ela, e vai mudando a direção, a distância do flash ali. Deu, ó, faz um clique com ela grudada ali no teu modificador. Pum, tu vai ver que fez só um branco de luz assim, ó, só no meio. Aí tu afasta teu flash e pum, afasta, pum. Vai ver que vai aumentando. Quando ele preencher todo o teu modificador de luz, aí tu tá usando ele de forma correta. Aí tu tá explorando o máximo do potencial dele. Beleza? Beleza. Tá, mas quando que eu utilizo isso próximo, quando que eu utilizo isso afastado? Depende, tu precisa entender que quando tu mexe na tua iluminação, tu tá alterando as características. Quais são as características que tu vai estar alterando ali? Intensidade da luz, né? E natureza da luz. Eu sei que se eu aproximar, minha luz vai ficar mais suave. Se eu afastar, minha luz vai ficar mais dura. Se eu aproximar, eu vou ter mais intensidade de luz. Se eu afastar, eu vou ter menos intensidade de luz, né? Esse tipo de situação pode resolver de vez a tua fotografia. Se tu tiver algum problema em relação à iluminação, se tu souber entender os conceitos que tem por trás disso, que a gente falou aqui, tu vai resolver praticamente qualquer problema em relação à iluminação, né? E aí depois a gente tem sobre vídeo. Cara, tô falando, quem tá perdendo essas lives, cara, tá perdendo um curso de graça de iluminação, que eu trouxe muito conteúdo massa. Não, e quem perdeu o intensivão, então, vai enlouquecer. Quem perdeu o intensivão e que pretende melhorar a sua iluminação, tá deixando de lado aí, olha, uma grande oportunidade de explodir na fotografia. Beleza? Beleza. Temos dúvidas? Sobre luz dura, né? Quando utiliza a luz dura, como utilizar a luz dura? Olha só, a luz dura, cara, ela é muito utilizada para recortar, né? Ela é talvez a principal função dela, né? É como ela é mais utilizada para recortar, usando como luz de recorte. Eu gosto de utilizar ela como luz de recorte, porque ela me gera bastante intensidade de luz. Eu posso afastar bastante meu flash, ela ainda vai manter muita intensidade de luz. Olha a importância da gente entender as características da luz, tá? Então, afastei bastante meu flash lá, eu tenho ainda bastante intensidade de luz e tenho uma grande cobertura de luz. Por mais que ele seja uma fonte de luz pequena, ele vai abrindo, lembra a cobertura da luz? Então, ele vai abrindo em grande parte ali do meu modelo. Então, galera, não existe luz feia, não existe luz bonita, fofinha, né? Isso são conceitos, tá? Se tu tá conseguindo atingir o teu objetivo fazendo da forma que tu tá fazendo, show. Se não tá conseguindo, provavelmente tá pecando em algum desses fatores que eu trouxe aqui hoje, tá? Algum desses conceitos que eu trouxe aqui hoje. Direção da luz, natureza da luz, tá? Intensidade da luz. Algum desses detalhes, né, que são pequenos detalhes, mas tem muitas variáveis. Por isso que é importante a gente não decorar, mas sim entender o conceito, né? E como trazer isso a nosso favor. Beleza? Galera, não existe regra, tá? Eu ouço muito falar e o que é quem me perguntou esses dias num quadro de pergunta e resposta? Eu não lembro o nome da pessoa, me perguntou se eu consigo fazer uma luz de preenchimento, né, com flash forte e tal, direcionado, flash cru. O preenchimento, ele serve para preencher as sombras. Então, ele está mais diretamente, mais ligado à intensidade da luz, né, do que qualquer outra coisa. Se a tua luz está mais fraca que a tua luz principal, se ela está iluminando as sombras e não interferindo na outra luz, né, na característica da outra luz que tu está fazendo, imagina que tu está fotografando 2 pontos de luz, quer usar essa luz de preenchimento, o que vai acontecer? Se tu botar muita intensidade de luz, tu vai estar trazendo a tua luz principal para que tenha mais intensidade, porque essa é uma característica da luz, porque essa é uma característica da tua luz principal, ela é mais intensa, ela sobressai mais na tua fotografia. Então, quer usar usar uma luz de preenchimento? Usa, mas ela usa na intensidade correta, na intensidade para preencher, usa na sua função correta, que é de preencher, né? Lembra, como é que a gente consegue preencher um copo que está cheio d'água? Não consegue. Imagina um copo cheio de luz, tá? Não tem como tu preencher um copo cheio de luz, um copo cheio de água, porque ele já está cheio. Agora, se ele tem pouca água, eu consigo preencher ele de água, consigo preencher ele de luz.
Beleza? Muito obrigado pela presença. Adorei estar batendo esse papo aí com vocês. Muito obrigado por estar investindo o tempo de vocês aqui com nós. Quem não se inscreveu na Intensivão do Poder do Flash está perdendo uma baita oportunidade de evoluir as suas fotografias, tá bom? Quem não está no grupo do Telegram, essa é a melhor oportunidade, que lá a gente manda conteúdos exclusivos para a galera, eu sempre penso assim, tipo, manda um áudio para a galera do Telegram, para tudo que eu vou fazer, eu vou mandar um áudio para a galera do Telegram, para vocês estarem me acompanhando, né, de forma mais direta, né, que eu acho que é um aplicativo extremamente prático e bom de utilizar nesse tipo de situação. Eu vou deixar o link aqui do Telegram. Maite vai colocar o link no Telegram. Para quem está no Instagram, é só entrar lá no... Quem está no Instagram, já vai acabar a live, vocês vão entrar ali no link que tem na minha bio, e aí vai aparecer Telegram. E quem não está no Intensivão, pode ir no mesmo link, vai estar o link para entrar no Intensivão, beleza? Dia 25 está chegando, vai ter muita coisa massa. Estamos separando um conteúdo show de bola para vocês, tá? Para vocês transformarem de uma vez por todas a sua fotografia. Beleza? Tchau, tchau. Forte abraço.